Olá, estelinhas, espero que estejam todos muitíssimo bem. Estou de volta depois de algum tempo de ausência aqui do canal, por questões pessoais. 2025 foi um ano que finalizou com algumas peripécias, algumas questões, mas finalizou muito bem. Tive umas situações complicadas pelo meio, a partir de agosto, mas foi um ano aqui de grande transição e de grande mudança. E vamos agora dar início então aos vídeos de Escorpião. Escorpião, previsão para 2026, vão ser 3 vídeos de previsão. Este primeiro vamos trazer as energias positivas e os desafios de cada mês. Depois teremos um segundo vídeo pela mandala astrológica, como vocês saberem o vosso ascendente. Conseguem ver isso online em qualquer site. E o terceiro será um vídeo mais intuitivo, mais de aconselhamento e autoconhecimento. Estas consultas também estarão disponíveis até o final do mês de janeiro para consulta particular de forma individual ou o pack das 3 com 50% de desconto. Então vamos lá, universo Escorpião. Escorpião, qual é a energia positiva do mês de janeiro para Escorpião? Escorpião. O 2 de Pentáculos, então é um mês aqui de reorganizar e de rebalançar finanças, recursos, valores. É um mês onde pede aqui equilíbrio entre o lazer e questões que têm a ver com matéria, com recursos, com valores, com questões monetárias. Pode ser um mês aqui onde vocês precisem de se dividir para multiplicar, ou seja, podem ter que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas é necessário ter aqui algum equilíbrio entre o lazer, ter tempo para lazer, para usufruir e tempo para pôr mãos à obra e trabalhar. Qual é o desafio? O desafio é a carta do louco. O louco como desafio tem aqui algumas questões que vocês precisam ter cuidado, cautela, para não serem imprudentes. Atenção com a fé louca, com a fé tola, não arriscarem em coisas que vocês não consigam ver o caminho. É preciso ter aqui, dar passos conscientes. É preciso um mês onde pede aqui equilíbrio das finanças e pede que vocês deem passos conscientes e não arrisquem, não sejam imprudentes, não sejam imaturos. Fevereiro. 6 de fogo. Então em fevereiro vocês conseguem aqui alcançar uma meta, conseguem aqui conquistar algo. Há aqui uma recompensa, uma remuneração que pode vir, um reconhecimento de alguma questão, onde vocês superam aqui talvez este desequilíbrio que começam o ano com uma dificuldade de equilibrar as finanças. Aqui o mês de fevereiro vocês atingem aqui uma meta, um objetivo. Qual é o desafio? O mago. Então temos aqui mais um arcano maior nos desafios. O mago é, como desafio, fala aqui de que ou é o medo de não estares pronto ou a dificuldade de iniciar as coisas novas, está bem? Então aqui o mês de fevereiro, tendo uma conquista que tu tens, tu conquistas aqui algo, mas o desafio do mago é, tu sentiste pronto para se calhar colocares esse algo em prática. Pode faltar aqui ainda algum conhecimento, pode faltar aqui algum recurso, alguma questão que tu achas que já estás completamente pronto, mas ainda não está no ápice dessa questão. Então o mago como desafio pede aqui para que tu não deixes de tomar iniciativas, mas para que tu vejas o que é que te está a faltar. Há aqui algum ponto ainda que tu precisas de alcançar. Março. 9 de fogo, mês de março, traz aqui algum cansaço, está bem? Embora o 9 de fogo caia na energia positiva, então a energia positiva traz aqui uma resiliência. O mês de março é o mês onde tu, depois desta conquista de fevereiro, é como se tu começasses o ano aqui a querer fazer mais do que uma coisa, a querer te dedicar aqui a 2 coisas, no mês de janeiro ali com aquele 2 de pentáculos, e em fevereiro tu atinges uma meta. Tu reconheces até aqui o teu próprio valor, mas ainda falta aqui algo para concluir, ainda está ali uma pendência. E no mês de março tu não podes baixar os braços. Resiliência, coragem, foco. O 9 de fogo é uma energia que pode falar aqui de alguma exaustão, mas é quando tu estás quase a atingir o limite.
de algo. Então não é a altura de baixar os braços, é o mês de te manteres resistente, lutares contra as resistências internas e contra os medos internos. O desafio, o imperador. O imperador como desafio, podemos estar a falar aqui de uma figura de autoridade, de uma figura masculina, que te possa trazer aqui algum desafio, ou de tu faltar-te um bocadinho o foco e organização, porque o imperador é aquele que ele não se distrai, ele toma as decisões e toma as atitudes e toma a responsabilidade da sua própria vida. Então o mês de março pede aqui resistência, continuidade, constância e não te perderes, não te desfocares. Abril. 5 de fogo. Em abril podemos ter aqui algumas questões que vão necessitar de tu ou dialogares com outras pessoas ou conversares com outras pessoas. Vai ser necessário, se calhar aqui tu até estás atento a opiniões de outras pessoas que tu, por algum lado, podes não querer ouvir essas opiniões por achares que essas pessoas estão a querer o teu mal. Mas o 5 de fogo é uma energia de sobrevivência e é uma energia de concorrência. Então o mês de abril pode ser aqui o mês onde haja muita competição, muita concorrência, onde passa aqui até por um processo seletivo, por exemplo, num emprego, e onde tu vais ter que ultrapassar aqui a concorrência, vais ter que te sobrepor a algo. O desafio é o 8 de espadas. O desafio é tu não te sentires inferior a ninguém, está bem? Nesta situação, onde há aqui uma concorrência, onde há... Conseguem ouvir os passarinhos? Olha, a minha carta caiu. São passarinhos aqui a disputarem a minhoca. Então o mês de abril pode ser aqui o mês onde tu tenhas que disputar algo com alguém e que tu te sintas inferiorizado, que sintas o limite interno, que achas que não tens. É como tu tivesses que vencer aqui os teus limites internos e a tua autossabotagem, está bem? Maio. Esperem aí que isto virou aqui as cartas todas. Maio. Escorpião. É como tu em abril vais ser testado em alguma questão. Como se fosses ter aqui um teste das tuas competências, da tua vontade, do teu desejo. 8 de espadas como energia positiva do mês de maio. Então tu consegues te libertar destes medos. O que em abril era as tuas inseguranças e o medo de te sentires preso a algo, a dificuldade de não veres uma saída, de achares que estás sem saída, tu em abril consegues cortar aqui as cordas, consegues libertar aqui de alguns pensamentos que te limitam, de uma sensação interna de incapacidade, de falta de conhecimento, de achares que não consegues te expressar bem, ou de achares que é uma limitação, e tu consegues olhar, observar essas limitações para te conseguires desprender delas. Tirar a venda dos olhos para seguir em frente. Desafio do mês de maio. A Rainha de Copas. A Rainha de Copas no desafio pode falar aqui de tu queres te manter em alguma situação por sacrifício. Está bem? Então, o mês de maio pede aqui realmente que tu cortes aqui alguns laços, que tu cortes aqui alguns nós, que tu saias aqui de algum tipo de pensamento de incapacidade e que tu não te sacrifiques, porque a Rainha de Copas no desafio pode falar aqui de alguém que emocionalmente está dependente de outrem para se sentir preenchido. Então o mês de maio é aqui o mês onde tu precisas de libertar aqui algum tipo de até limitação emocional. Junho. Ou de responsabilidade sobre os outros. Okay? A Rainha de Copas pode falar aqui de alguém que se sente responsável pelos outros, como desafio. O louco. Então, aquele lado que tu querias iniciar e que é arriscado em janeiro, no mês de junho está propício para tu dares aqui este passo. Porque em janeiro tu provavelmente ainda não tinhas os recursos, ainda não tinhas a estabilidade necessária. Ainda te faltava aqui alguma questão, está bem? No mês de junho tu consegues iniciar algo. O louco é a carta
da fé, é a carta da jovialidade, é a carta de uma nova jornada. O mês de junho está muito bom aqui para tu fazeres novas viagens, fazeres uma nova formação, conheceres outros ambientes, outros territórios, tu deixares algumas situações pesadas e difíceis para trás, para poderes embarcar numa nova fase de vida, recomeçares aqui do zero. Qual é o desafio? O Hierofante, valores rígidos, contratos. Para algumas pessoas pode ser aqui alguma questão que tenham que lidar aqui com normas muito rígidas, com normas patriarcais, com contratos. Para algumas pessoas pode ter a ver aqui questões com casamento. Imagina que vocês até tenham necessidade de iniciar um novo trabalho, que isso implica aqui alguma distância. Aqui a dificuldade pode ter a ver aqui com o casamento, com até terem que se distanciar ou mudar aqui a forma como vocês gerem o casamento. Para outras pessoas aqui pode ter a ver com contratos, porque a energia do Papa no desafio pode falar aqui de uma dificuldade também de assumir responsabilidade, tá bem? Então, este louco que traz aqui um novo início e uma jovialidade, pede aqui junto com o Papa que tu neste novo início não deixes de lado a responsabilidade, e há aqui uma constância que vai ser necessária, um padrão de comportamento, algo que tem que ser com normas, com limites, para que tu consigas alcançar. Não é porque estás a iniciar algo de novo que tu vais deitar o tapete ao chão e deixar todas as responsabilidades para trás, está bem? É necessário aqui manter algumas responsabilidades que tu tens. Julho. O Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas pode falar aqui de uma proposta amorosa, uma proposta de algo que te faz sentir entusiasmado. Pode falar aqui de uma conquista emocional que tu consegues atingir. O Cavaleiro de Copas fala do amor, fala de nós termos o coração. É uma energia muito de propósito, de ir atrás do nosso propósito. Qual é o desafio do mês de julho? O 6 de Copas, a romantização. Então aqui o mês de julho é preciso observar aí os amores de verão, não é? Estamos a falar aqui de um contexto que tem a ver com relacionamentos, de aparecer aqui alguém na tua vida que te queira conquistar, aqui um príncipe encantado, cavalo branco, aqui neste caso é o cavalo verde. Cuidado para tu não repetir padrões antigos de relacionamento, cuidado para tu não trazeres a feridas de infância para este novo relacionamento, e cuidado também para não entrares nesta relação, se for uma relação, de uma forma infantilizada e que tu não tenhas que repetir os padrões que fizeste anteriormente. Cuidado também para não estás a romantizar, a idealizar demasiado nesta relação. Se estivermos a falar de uma relação, se estamos a falar aqui de um sonho profissional, de uma busca de propósito, esta busca pode mexer aqui em questões de feridas que tu trazes da tua infância. Agosto. Ui, viraram aqui tantas cartas. Agosto, temos aqui a carta dos amantes e viram o 9 de copas, o 3 de copas, o pajem, o 2 de copas, o 4 de pentáculos, o as de pentáculos e a sacerdotisa. Vamos nos cingir à carta que virou, que foi a carta dos amantes. Pode ser o mês aqui onde realmente tu estabeleças aqui um relacionamento amoroso com alguém, ou o relacionamento que tu tens possa ficar mais compromissado, onde haja aqui realmente um compromisso, que seja um compromisso real, um amor de almas, onde a troca emocional com o outro ou com a experiência que tu estás a viver é um mês aqui de escolha, tá bem? Porque a carta dos namorados não fala apenas de relacionamentos, ela fala daquele momento de vida onde nós temos que fazer uma escolha baseada naquilo que é o nosso sentimento, que é o amor. Qual é o desafio? O as de fogo. O desafio aqui é o tomar iniciativa, é o de ter coragem, de avançar, de dar um primeiro passo. O desafio aqui é o fogo da paixão,
é o ter coragem de dar um primeiro passo, o ter coragem, porque o As de Fogo é mesmo a coragem, é a iniciativa, é aquele fogo inicial da paixão. Setembro, energia positiva. O carro, então o mês de setembro pode ser aqui um mês de viagens, pode ser um mês aqui onde tu mudes a rota da tua vida, onde começas a definir algumas prioridades e te foques nas metas que tu delineaste para este ano e comeces a dirigir-te para elas, comeces a avançar, porque o carro fala sempre em avanço e fala sempre em conquistar algo. Ele é como se fosse aquele 6 de fogo, mas uma energia mais superior. Só que no carro nós precisamos ter uma consciência superior e precisamos lidar aqui com a energia da sombra e a energia da luz. O carro pede constância, pede foco, pede saber para onde vamos. Então é um mês onde tu, depois, e elas estão sequenciais, é o 6 e é o 7, depois de fazeres a escolha, tu no mês de agosto, tu no mês de setembro tens que começar a encaminhar para essa escolha que tu tomaste. Desafio, o Pajem de Espadas. O desafio aqui pode ser alguma comunicação que vocês recebem, pode ser aqui uma informação que seja mal compreendida, ou pode ser aqui uma proposta que vem para disseminar um pouquinho de confusão mental. Novembro, outubro, Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma energia de construção. O Cavaleiro de Ouros, ao contrário do Cavaleiro de Copas, ele não é tão sonhador. Ele dá passos firmes. Então, é onde tu começas a construir realmente de facto algo, tijolo por tijolo, sem pressas, sem stress, sem ansiedade, mas é o mês de outubro, é o mês onde tu vais começar a construir a estrada, onde tu vais começar a construir valores, onde tu vais começar a remodelar uma casa, a fazeres um projeto profissional começar a crescer. É o mês de construção. Desafio do mês de outubro. O 6 de Ouros. O desafio pode ser que tu financeiramente estejas um bocadinho instável e que não consigas obter. Se estivermos a falar aqui de questões financeiras, pode ser o mês realmente em que as coisas vão se começar a construir, mas que tu sintas que ainda não obteste a recompensa total. Está bem? Porque o 6 de Ouros em desafio é quando não chega a ajuda, é quando a troca não é recíproca, tu podes estar-te a dedicar muito a um projeto profissional, mas ainda não tens clientes suficientes, ou ainda não estás a receber as promoções ou as recompensas financeiras pelo teu trabalho, pela tua dedicação, mas é o mês aqui que pede que tu não olhes para essa parte e que tu comeces a construir passo a passo, que não te apresses. Novembro, As de Fogo. Então, novembro traz aqui um início auspicioso, traz aqui pode ser um convite, pode ser uma cura espiritual, pode ser aqui uma sensação de espírito a indicar-te o caminho, o teu próprio espírito, a vontade, o desejo, uma proposta de algo que tu desejas, algo que tu sonhas, algo que é um fogo interior que acende dentro de ti com determinação, com vontade, com coragem. E o desafio, o Cavaleiro de Pentáculos. O desafio é que realmente esse algo não vai se desenvolver da forma tão rápida, porque o Cavaleiro de Pentáculos, como disse anteriormente, é lento, está bem? O desafio para vocês é, ou vocês acabarem por perder um bocadinho a constância que iniciaram no mês anterior, por sentirem aqui que essa situação não está a ter a recompensa e vocês acabam por desistir, mas a energia está muito positiva para vocês se focarem, para terem coragem, para terem ousadia, para arriscarem, para começarem algo com vontade, com desejo, para ouvirem os desejos e começarem algo. E como é que Escorpião finaliza o ano, o mês de dezembro? Com a roda de fortuna. O arcano do ano para vocês chega no final do ano.
Então, a girada maior na tua vida vai acontecer no mês de dezembro. Dezembro para ti vai ser um ano realmente de algumas oscilações, onde começas o ano um bocadinho em desequilíbrio, mas depois chega ao fim do ano e esta virada acontece. O que é que acontece com a roda da fortuna? A roda da fortuna não é a roda da sorte, não é, ela é um fluxo, ela gira, ela não para, e nós temos que nos saber manter no eixo. Quando estamos em cima podemos cair, quando estamos em baixo podemos subir. Ela é uma energia cíclica e é uma energia de fluxo, de movimento, nada fica parado. Portanto, dezembro é um mês em que o resto do ano vai influenciar aquilo que vai ter fluxo para se movimentar no mês de dezembro. Aquilo que tu fores fazendo no resto do ano, no mês de dezembro vai como se fosse a chegar a um ápice, catapultar. E tu vais ter os resultados daquilo que tu vieste a trabalhar durante o ano, está bem? Pode falar aqui de situações que tenham a ver com karma, está bem? E o desafio, qual é o desafio para o mês de dezembro, para Escorpião? A carta do julgamento, então 2 arcanos maiores aqui a finalizar o teu ano. O julgamento é a consciência de, será que eu tomei a decisão certa, será que eu tomei a decisão errada? O julgamento, podemos estar a falar mesmo aqui no final de ano, onde que situações kármicas venham à tona, porque a energia do julgamento é a consequência dos nossos atos, está bem? Então, pode ser aqui um final de ano que traga realmente aqui o resultado dos teus atos. Para algumas pessoas, o julgamento vindo com uma energia de desafio vai depender muito daquilo que vocês forem realmente fazer durante o ano. E pede aqui, como desafio, uma reavaliação profunda do teu significado de vida, como se fosse um renascimento. Será que tu tens coragem para renascer de uma outra forma? Será que tens coragem de enfrentar os teus próprios defeitos? Porque todos nós temos defeitos. Não só os outros, é julgarmos a nós mesmos. Nós, quando apontamos um dedo ao outro, estamos a apontar 3 a nós. E todos nós temos responsabilidade nos atos que cometemos ou nos atos que deixamos, nas nossas escolhas, no fundo, não é? Porque o não fazermos uma escolha também é uma escolha. O que nós acusamos o outro, de certa forma, internamente, aquilo mexe connosco, porque ativa algo em nós que nós também precisamos de resolver. Então, o julgamento aqui como desafio e a roda de fortuna como energia positiva é tu, se calhar, mudares aqui um bocadinho a tua vida de uma forma muito profunda, de renasceres de uma forma muito diferente para iniciares o ano seguinte com uma nova consciência. Qual é o conselho da Lua para Escorpião? Para algumas pessoas aqui pode ser uma dificuldade lidar com um sentimento de culpa, está bem? Aqui este julgamento pode trazer aqui algum sentimento de ou arrependimento, ou culpa, ou porque é que eu não fiz isto ou aquilo, ok? Balança, espiritualidade e praticalidade. Lua cheia em peixes. Vê onde é que tu tens a tua casa, qual é a casa astrológica onde tu tens energia de peixes. E é necessário não estarmos nem tanto à Lua, nem tanto à Terra, ok? Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra. É preciso um equilíbrio. Não só orar e pedir a Deus e pedir aos anjos, aos mentores e aos guias, mas é necessário na prática e é coerência entre aquilo que eu pratico na minha vida e aquilo que eu acredito, como fé, como espiritualidade, como valores, como ética, equilibrar as duas coisas. Não só trabalhar e esquecer do lado espiritual, nem não só estar ligado à espiritualidade, orar, rezar, fazer práticas, mas depois manifestar, trabalhar a lei da atração, mas depois na prática, no dia a dia, não fazer nada. É preciso um equilíbrio, que é o que está muito promissor aqui no início do ano, a energia do equilíbrio entre o material, entre aquilo que se deve fazer e aquilo que se deseja, entre o prazer e os recursos, entre o trabalho e o lazer. É preciso um equilíbrio. Então é um ano onde tu vais ter que equilibrar aqui estas energias. Se necessitares de uma consulta particular, as consultas vão estar com 50% de desconto até ao final de janeiro, é de aproveitar. Temos também outro tipo de consultas além destas que eu vou colocar aqui nas previsões, e também constelação familiar, que podes agendar a tua sessão individual para te ajudar a ultrapassar aqui
principalmente aqui estes 8 de espadas, estas situações que podem ter a ver com karmas familiares, com questões que tu não consegues ultrapassar porque não está no teu consciente, é algo que tu não consegues ver uma saída porque não consegues entender de onde é que aquilo vem, tu queres, tentas, fazes, mas não sais dali porque há aqui um emaranhamento e é preciso desatar aqui estes nós. Um beijinho no teu coração e um excelente 2026, Escorpião.